paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo 6, e versículo de número 17, que vai nos dizer assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A Bíblia vai nos dizer que Raabe, uma mulher que era prostituta em Jericó, recebeu um grande livramento. E só ela e a casa dela sobreviveu à lei de Jericó. Todos os seres viventes que moravam ali morreram. Mas houve uma mulher que fez história. Houve uma mulher que resolveu se levantar. Houve uma mulher que, independente das críticas, independente do passado, ela resolveu ser forte, ela resolveu ter coragem. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: você pode trazer salvação para a tua casa, você pode fazer a diferença, você só precisa se posicionar. Independente de passado, independente de quem você já foi, Deus me trouxe aqui para te falar que Ele não se importa com o teu passado. Irmãos, Deus, Ele não se importa com aquilo que nós já fomos um dia. Mas o que o Senhor quer é nos salvar. O que o Senhor quer é um coração contrito, é um coração quebrantado, é que tenhamos coragem de fazer aquilo que Raabe fez. Ela teve a certeza e a convicção que o Deus de Israel era o Deus da salvação, que o Deus de Israel era poderoso, que ele teria vitória sobre Jericó. E a Bíblia diz que ela escondeu os espias do Senhor. Ela, irmãos, teve coragem, ela não teve medo, ela não deixou dominar a ela dúvida, mas ela focou no Deus de Israel, o Deus que já havia dado vitória ao povo dele. Hoje Deus está dizendo: não dê lugar ao medo, faça como Raabe, foque em Deus. Muitas pessoas podem até desacreditar de você. Você acha mesmo que muita gente não desacreditava de Raabe? Você acha mesmo que Raabe não era mal vista na cidade dela? Claro que era, irmãos. A Bíblia enfatiza que ela era uma prostituta. Para quê, irmão? Para envergonhar a Raabe. É por isso que a Bíblia enfatiza tanto que ela era uma prostituta? Não. É para mostrar que o Senhor, nosso Deus, veio para buscar e salvar o perdido. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não vê como homem. Que Deus pega quem não é para confundir, decando ramante de rasto, e faz um grande plano acontecer na história dessa pessoa. Se você é uma pessoa que a sociedade rejeita, se você é uma pessoa que tem um passado que não é legal, se você é uma pessoa que, humanamente falando, ninguém escolheria, Deus tem uma obra linda na sua vida. Quanto mais improvável Deus gosta de escolher, eu vou repetir para você entender. Quanto mais improvável, Deus, Ele gosta de escolher. Você acha que Deus não poderia ter movido o coração de outra pessoa para esconder os espias? Claro que sim, irmãos. Deus, Ele manda no que Ele quiser, Ele move o coração de quem Ele quiser, mas Deus quis salvar aquela mulher. Deus quis que a salvação entrasse na história dela. Deus quis dar um nome para Raabe. Hoje Deus diz para você: te darei um nome. Te farei uma pessoa, rabaia candarasturi, andarai diferente. Tenho eu uma obra contigo de mudança. Declare comigo: eu creio que Deus vai mudar tudo na minha vida. Eu creio que Deus vai mudar tudo na minha vida. Quem hoje te olha com desprezo, minha irmã, meu irmão, pelo teu passado, ou por aquilo que você hoje vive, pela sua necessidade, porque você não tem uma classe social tão elevada, porque você não tem uma faculdade, porque você foi isso ou isso no passado. Se alguém está te olhando de maneira torta por isso, vai ter que ver a mudança de Deus na tua vida, vai ter que ver a glória de Deus sendo manifesta na tua história. Uma mulher que era prostituta, uma mulher, meu irmão e minha irmã, que não era ali dos israelitas, mas era uma gentia, ela fez história.
Fez história porque foi forte. Fez história porque resolveu acreditar no Deus de Israel. Resolveu confiar, resolveu ter fé. Irmãos, ela não conhecia muito profundo do nosso Deus, mas o que ela ouviu falar sobre ele, ela se agarrou. Deus está dizendo hoje para você: se agarre no que você já sabe. Se agarre no poder do teu Deus, porque ele vai transformar a tua história. Nós servimos a um Deus que pega do monturo o necessitado e assenta entre os príncipes. Irmãos, o homem, o ser humano despreza quem está no monturo, mas Deus não. Deus gosta de pegar de lá de baixo para mostrar que foi ele quem fez, porque a honra e a glória é dele. Aqui estava Raabe em sua casa, recebendo livramento, sendo poupada da morte, enquanto todos os seres viventes que habitavam em Jericó eram mortos. Mas por que esta mulher foi guardada? Mas porque esta mulher foi poupada? Porque ela escondeu os mensageiros do Senhor. Porque ela resolveu acreditar no Deus de Israel. A tua história vai mudar porque você resolveu confiar no Deus de Israel. Você não resolveu andar por aquilo que você quer, mas por aquilo que você acredita. Esta mulher acreditava, irmãos, que tinha um Deus poderoso. Você acha que humanamente falando a carne dela não temia morrer? Você acha que humanamente falando ela queria trazer livramento para o povo de Deus somente? Não, irmãos. A carne dela com certeza temia. Mas ela resolveu andar por fé. Eu fiquei sabendo que o teu Deus é poderoso. Eu sei que o coração do povo aqui está desmaiado. Ela começou a andar por fé. Esta mulher agiu por fé, mesmo quando parecia que não tinha saída. Mesmo quando parecia que ela estava arriscando a vida dela. Ramante de Candará e poderia não ter resultado. Meu irmão e minha irmã, resolva viver o propósito de Deus. Resolva se entregar ao Senhor como Raabe se entregou, porque Deus, ele vai trazer para sua vida a recompensa. Essa mulher escondeu os espias do Senhor. Esta mulher agiu com fidelidade para com o povo de Deus. Essa mulher creu no Deus de Israel. Você tem crido no nosso Deus. Muitas pessoas podem até te desprezar, porque, como eu falei, imagine Jericó como esta mulher era vista. Você acha que ela era bem vista? Não era, irmãos, não era. Porém, a história dela mudou. Não era tarde para a história de Raabe mudar. Não era tarde para o Deus de Israel dar uma nova história para ela. Deus me trouxe aqui para te dizer que não é tarde para uma mudança. Não é tarde para Deus te dar um nome. Não é tarde para Deus mudar completamente a tua história. Irmãos, eu tô falando aqui com pessoas que Deus vai mudar completamente sua vida. Hoje muitas pessoas olham, te desprezam. Te desprezam por quê? Pelo seu passado, porque você não tem uma classe social elevada, porque você não tem uma condição financeira. Mas Deus está dizendo, quem olhar para você daqui a pouco vai ter que contemplar a glória de Deus na sua vida, porque Deus te escolheu entre os improváveis. Deus te escolheu diante de Bianda Raia Candores de Candarasto, da impossibilidade. Meu irmão, ele sabe o que é na tua vida e ele está dizendo, eu vou transformar toda a tua história. Eu estou pegando quem aqui ninguém dá nada, pessoas que são desprezadas, e eu estou honrando como eu honrei a Raabe. Você vai observar que a casa dessa mulher toda foi abençoada por causa dela, ela recebeu livramento. Deus vai mudar a sua história, não somente a sua, mas a dos seus também. Dos teus filhos, dos teus netos, daqueles que estão te cercando hoje, daqueles que são próximos. Por causa de uma atitude dessa mulher, porque essa mulher resolveu entregar a vida dela na mão do Senhor. Só entregue sua vida na mão de Deus. Só creia que Deus pode mudar, porque Ele pode. Ele pega do monturo e assenta entre os príncipes. Foi isso que Ele fez, pegou a mulher prostituta. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele deu para ela uma família. O Senhor deu um casamento para ela. Como é que você sabe disso, irmã? Porque ela é mãe de Boaz. Ela se casou com o pai de Boaz. Ruth, meu irmão e minha irmã, é nora de Raabe. Então nós observamos que Deus fez dessa mulher uma mãe de família. E hoje Deus está dizendo para você, eu mudo a história da mulher, eu mudo a história do homem. Há quem não acredite, mas quem não acredita é porque não lê a Bíblia. Porque se lê, vê que Deus muda a história.
Que Deus pega do monturo e assenta entre os príncipes. Que Deus pega quem não é e faz ser. Deus pega quem não tem nome e dá um nome. Deus pega quem não tem nada e transforma em um grande empresário. E transforma em um pastor abençoado. E transforma em um homem de Deus. Deus, ele transforma a história do homem e da mulher. E ele te trouxe aqui para te dizer: transformação é o que eu tenho para você. Declare comigo: eu recebo de Deus transformação. Eu recebo de Deus transformação. Irmãos, só para você ter noção, só essa mulher, a casa dela foi poupada. Porque ela resolveu fazer diferença. Porque ela resolveu ter coragem. Deus hoje diz para você: tenha coragem. Deus hoje diz para você: não fique olhando para aquilo que é contrário. Você acha que não tinha muita coisa contrária para tentar paralisar Raabe do foco dela? Com certeza. No nosso caminho, irmãos, sempre haverá aquilo que é contrário para tentar nos tirar do foco, mas nós temos que focar. Focar no Deus que nos chamou, focar no poder dele, crer que ele vai transformar a nossa história, porque ele transforma. É um Deus que pega uma prostituta e coloca ali, ó, na genealogia do Messias, transforma a história dela. O Senhor está dizendo: transformarei histórias aqui. Transformarei histórias de pessoas que são desprezadas. Transformarei histórias de pessoas que muita gente rejeita. Muitos podem olhar para você e não dar nada, mas o Senhor está dizendo: eu resolvi transformar a tua história. E essa palavra aqui é uma resposta, viu? Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estavam aguardando de Deus uma direção. E Deus está dizendo: eu vou transformar a tua história. Você não queria a resposta? Ah, Senhor, mas não tem a probabilidade, eu não tenho quem me indique, eu não tenho dinheiro, eu não tenho eloquência, eu não tenho aparência. Deus está dizendo para você hoje: eu vou fazer. Quem fez na história de Raabe, irmãos, foi Deus. Por quê? Porque ela resolveu ter coragem. Só tinha coragem, só tinha fé. Ela teve fé, teve coragem, confiou no nosso Deus. E hoje Deus diz para você: tenha fé, tenha coragem, tenha confiança, tenha certeza. Você precisa ter certeza, porque se você não tiver, meu irmão e minha irmã, você não consegue vencer. Se você não tiver a confiança inteiramente no Senhor, você não consegue ir tão profundo como Deus quer te levar. Deus, irmãos, ele elevou a história dessa mulher. Foi uma mulher que foi tirada da lama. E eu estou conversando com mulheres, com homens, que Deus está tirando você da lama e Deus vai mudar a tua história. Ele vai fazer por ti o que ninguém faria. As pessoas desprezam, as pessoas humilham, as pessoas fazem questão de apontar, mas Deus está dizendo: eu quis te salvar, eu quis mudar a tua história, eu quis transformar a tua vida. Eu, o Senhor, quis fazer a diferença na tua história. Nós servimos a um Deus, irmãos, que gosta de transformar a história daqueles que sabem que não são nada, sabe? Você sabe que você não é nada, humanamente falando, não sabe? Tem pessoas que estão me ouvindo agora que chegaram a dizer isso para Deus: Deus, eu não sou nada. E Deus está dizendo: eu me agrado de você. Eu me agrado porque você tem a certeza que tudo é sobre a graça, sobre a tua vida, não é sobre você. É porque a graça do Senhor está contigo. E você diz: hoje eu moro nessa casa porque foi a graça de Deus na minha vida. Hoje eu tenho um nome na sociedade porque Deus me entregou. Você não pega para si os méritos, você entrega para Deus a honra e a glória. E Deus está dizendo: eu vou te honrar mais, Raabe. Eu vou te abençoar mais nessa terra. Somente vai viver Raabe, a prostituta, e os que estiverem com ela em casa. Ou seja, essa mulher fez a diferença. Essa mulher creu no nosso Deus. Essa mulher abriu as portas da casa dela para o propósito de Deus. Eu estou conversando com homens e mulheres que você abriu as portas da sua vida para viver os propósitos de Deus, arriscando muitas vezes a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. Você disse: eu vou deixar tudo para viver o propósito de Deus. Eu vou deixar todos os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu queria fazer, para viver o que Deus tem para a minha vida. E Deus está dizendo: eu, Ricando Ramante de Rasto, vou honrar a tua fé. Irmãos, eu estou conversando com homens e mulheres que deixaram tudo para focar no Senhor. Hoje Deus diz para você: eu vou honrar você, minha filha. Eu vou honrar você, meu filho. Irmãos, não existe ninguém nessa terra que tenha deixado algo para honrar a Deus, algo para viver o propósito de Deus. Porque para vivermos o propósito de Deus, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Raabe precisou aqui deixar a sua terra, os seus conterrâneos.
Aquilo que ela cria, sua crença, ela precisou deixar muita coisa para trás. Porém, ela focou no Senhor. Por isso Deus honrou a ela, Deus protegeu, guardou e deu um nome para ela. Quando nós deixamos tudo para trás, irmãos, para servirmos, para adorarmos o nosso Deus, o Senhor nos retribui largamente. Foi isso que ele fez na história de Raabe, ele retribuiu. Ele guardou a vida dela, ele a protegeu. E hoje Deus diz para você, é isso que está acontecendo na tua história, eu estou te protegendo. Eu estou te guardando, eu estou te escondendo, eu estou te poupando, eu não permitirei nenhum mal te suceder. Hoje o Senhor diz para você, tudo o que você fez na minha presença, eu vou trazer a retribuição. Quando nós vemos aqui Raabe e a casa dela sendo poupada, nós vemos a retribuição. Nós vemos aqui, irmãos, o quanto Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. O quanto Deus, ele traz a recompensa. E hoje ele diz para você, reprime a tua voz de choro. Porque tem recompensa para o teu trabalho. Tudo que você fez na presença de Deus, tudo que você deixou para ver o propósito de Deus, ele vai honrar a sua fé. Ele vai te dar um nome. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar um ministério abençoado. Ele vai fazer com que a sua fé seja firmada sobre a rocha. O Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor mudará a tua história completamente. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que quando algumas pessoas te veem daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não vão nem acreditar que é você. Diante da grandeza do que Deus fará na tua vida. Porque Deus vai mudar a história de pessoas aqui completamente. Olha, essa mulher que não tinha um nome na sociedade, agora sendo poupada por um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha o quanto Raabe era importante. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, você pode não ter importância para a sociedade. Muitas pessoas podem te rejeitar, mas para mim você é importante. E isso é o suficiente, isso é mais do que o suficiente. Isso é o bastante. Eu sou Deus que te contemplo, eu sou Deus que te protejo, eu sou Deus que te guardo, eu sou Deus que estou contigo em todos os momentos da tua vida. E você tem um grande valor para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma que Deus, ele esteve com Raabe, hoje ele diz para você, eu estou contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, meu Pai, na tua confirmação. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que está confirmando para o teu filho e para a tua filha que haverá mudanças na história deles. Raabe não sabia, mas o Senhor mudaria completamente a história dela. O Senhor daria um nome para ela. Ah, Senhor, ela agiu por fé, ela não teve medo, ela guardou o propósito, ela guardou os teus espias. Por isso o Senhor a abençoou abundantemente. Deus, eu creio que o Senhor vai abençoar pessoas aqui abundantemente, porque Ele e ela tem guardado o teu propósito, tem guardado o teu projeto. E o Senhor, meu Pai, de maneira especial vai mostrar que o Senhor escolheu o teu povo, que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela de maneira especial, e tudo será para a honra e tudo será para a glória do teu nome. Oh, Senhor, te peço que o Senhor possa afirmar os teus filhos para que eles possam focar somente no Senhor, como Raabe. Raabe não olhou para a direita, Raabe não olhou para a esquerda, mas ela focou no Senhor e o Senhor abençoou a ela. Assim o Senhor vai fazer com os teus filhos. O Senhor vai abençoar a tua filha, teu filho, vai abençoar a casa, vai abençoar aqueles que estão cercando a ele e a ela, porque eles resolveram ser fiéis ao Senhor. E o Senhor mudará a história de pessoas aqui, Pai, que estão andando com integridade e fidelidade na tua presença. Obrigada pela grande mudança que o Senhor trará, Pai, pela grande transformação que o Senhor vai trazer para a história dos teus filhos, como o Senhor trouxe para a história de Raabe. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor.
Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que assim como ele mudou a história completamente de Raabe, ele vai mudar completamente tua história. Só continue na posição. Ela creu, se posicionou e Deus a abençoou. Deus transformou a história dessa mulher completamente. Assim ele vai fazer na sua vida. Só creia, só continue firme, pois Deus, ele vai transformar a tua vida por completo e vai te abençoar abundantemente. Tem recompensa chegando para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.